a época que nós chamamos de polemistas e apologetas, que eram cristãos que estavam na igreja e que viam que tinham que defender a fé. Nessa época surgiu algumas coisas em relação à tradição da igreja. Nesse período, mais ou menos pelo século V, um camarada chamado Vicente de Lérins, ele disse que a igreja sempre aceitou também a tradição como algo inerente ao conhecimento da Bíblia, porque, de acordo com a própria Bíblia, aceitou essa tradição, porque o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito, se o camarada for tradicional, ele vai dizer que foi escrito por volta do ano 42 depois de Cristo. Se ele for liberal, vai ser por ano 52 depois de Cristo. Tanto faz, a ideia deles é a mesma. Olha, por que é que o texto foi escrito tantos anos depois? Porque a tradição foi levada em conta. E eles citam também Salmo 78, que o povo de Israel tinha o costume de transmitir via oral, né? O que contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, de Salmo 78, né? Muito pelo contrário, contaremos à vindoura geração aquilo que o Senhor nosso Deus fez. Estou reduzindo o Salmo 78 para não ler, evidentemente, o Salmo 78 todo, né? Basicamente, então, a Igreja Católica compreende que essa tradição, ela deveria ser colocada em mais ou menos de forma igual. Então, a Igreja Católica, a partir do século V, através de Vicente de Lérins, entendeu que a universalidade da palavra de Deus, a antiguidade da palavra de Deus e o consenso deveriam ser temas dos quais e pelos quais a igreja se guiasse. Então, a palavra de Deus deveria ser, vamos dizer assim, traduzida. A palavra de Deus deveria ser viva. E então o conceito de palavra de Deus não tinha a ver apenas com o escrito, mas ela era dinâmica. E Deus cuidava para que ela fosse dinâmica, de tal forma que a igreja fosse dando a interpretação. E essa interpretação era composta da tradição dos apóstolos, da tradição dos bispos e dos presbíteros que haviam sucedido. E eles dizem que nós estávamos, e a igreja estava só fazendo aquilo que os apóstolos já fizeram e que os escritores do Novo Testamento já fizeram, porque escreveram depois por uma linha de tradição. Há um autor chamado Joaquim Jeremias, o nome é de português, mas ele é alemão. Ele escreveu vários livros. Em uma das suas obras, Teologia do Novo Testamento, ele diz que existe na teologia duas coisas. Uma coisa que nós chamamos de ipsissima verba e outra coisa que nós chamamos de ipsissima vox. Ipsissima verba é quando as palavras de Jesus Cristo foram traduzidas originalmente e literalmente para o texto bíblico de Marcos, João e sucessivamente os outros textos. E ipsissima vox era tradição. Era quando o camarada que foi escrever a Bíblia já não se lembrava daquilo que Jesus Cristo tinha dito, então ele colocava apenas o conceito daquilo que Jesus Cristo tinha dito. E é por isso, diz Joaquim Jeremias, que há entre os testamentos, entre o Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus, diferenciação em determinadas passagens, porque uma se referia à ipsissima verba e outra à ipsissima vox. Ipsissima vox seria a tradição que estava sendo colocada. Aí então a Igreja Católica entende que a tradição é colocada em pé de igualdade com a Escritura. Meus irmãos, a prática de se entender a tradição também como valiosa em relação à Escrita era uma tradição muito antiga, porque os próprios fariseus compreendiam assim. Os próprios fariseus entendiam que a palavra explicada por eles tinha tanto valor quanto a palavra escrita. Então a Bíblia do Antigo Testamento para o fariseu significava a Torá oral, que é a lei oral, e a Torá escrita, que era a lei escrita. A Torá oral eram os fariseus que interpretavam. É por essa razão que você, lendo na Bíblia, você vê Jesus Cristo falando: ouviste o que foi dito aos antigos, não farás isso. Aí você procura no Antigo Testamento esse dito que Jesus Cristo citou e você não acha no Antigo Testamento.
E não acha porque não tem, porque era apenas uma interpretação que os fariseus faziam de determinada parte da lei. Não dá tempo de eu esmiuçar isso para os irmãos, mas os fariseus foi uma turma que saiu daqueles escribas que foram nomeados pelo nosso irmãozinho Esdras. Foi de lá que saíram os escribas e fariseus. Haviam escribas que eram da seita dos fariseus e haviam escribas que eram da seita dos saduceus. Então a Bíblia, quando você lê lá, os escribas dos fariseus, quando Jesus Cristo tem um problema com Mateus, Jesus Cristo vai comer na casa de Mateus, está lá em Marcos capítulo 2, se não me falha a memória, ou 4, agora não me lembro bem. Mas está lá na história do chamamento de Mateus, que Jesus Cristo vai com ele cear na casa dele, e os publicanos e os fariseus vão lá e condenam. E lá está escrito, os escribas dos fariseus, quer dizer, eram os escribas que eram procedentes da seita dos fariseus. Haviam escribas que eram também dos saduceus. Os fariseus, então, entendiam que a lei que eles colocavam deveriam ser seguida como Bíblia. Então, aquilo que a Igreja Católica está fazendo, ou a Igreja Apostólica faz com a tradição, seria equivalente àquilo que os fariseus